A paz do Senhor Jesus, irmãos, quero contar meu testemunho que tive de arrebatamento em espírito. No dia 4 de agosto de 2020 fui arrebatado em espírito. Eu já estava em propósito com Deus, orando nas madrugadas, clamando a Deus por coisas espirituais. Falei com o Senhor que queria também conhecer muito esse lugar no qual muitos relatam. Queridos irmãos, vou começar a contar o meu testemunho. Eu estava no culto do meu pastor e estava orando fervorosamente, repreendendo os demônios. E, quando o meu pastor chegou até a mim e me colocou as mãos, pois era o Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Então, eu caí e fiquei deitado no chão da igreja, e logo depois veio um anjo do Senhor e arrebatou meu espírito até a área do Senhor. Eu me lembro que vi tudo em branco e não cheguei a ir ao céu, e comecei a sentir um tremor dentro de mim muito grande, pois nunca tinha sentido essa experiência. Já tive muitas com o Senhor, mas essa não se compara. E aí o anjo do Senhor começou a descer comigo. Era um anjo muito lindo. O nome dele era Gabriel. E cheguei até o portal do inferno, um lugar muito escuro ao qual não se conseguia se ver nada ao seu redor. Somente o portão. Uma coisa horrível que parecia uma jaula, como as barras de ferro grossas reforçadas. O portão estava fechado. Eu cheguei até esse portão, mas o anjo me acompanhando, e veio um demônio muito feio. Ele era muito alto e magrelo. Tinha uma estatura de uns 3,5 metros. Ele veio e abriu o portão. Eu entrei e o que tinha um detalhe no portão é que ele não se fechou. Ele ficou aberto. E o demônio no portão. E o anjo me acompanhando tinha muitos gritos lá, gritos de crianças, adultos e jovens. Todo mundo gritando. E ao mesmo tempo o Senhor não permitiu de eu contemplar. Havia muitas pessoas lá. Mas só vi 2 pessoas que estavam lá e sofrendo, pedindo misericórdia, e uma delas, o motivo dela estar lá era porque estava em adultério, e a outra pessoa foi um jovem que era rebelde aos seus pais, não obedecia aos seus pais e estava naquele lugar. O fogo do inferno é terrível. Naquele lugar não tinha saída, só tinha entrada das pessoas. Eu olhava para o lado e só via escuridão. Escuridão na frente, só escuridão, mas os demônios não fizeram nada comigo, graças a Deus. Aí eu comecei a voltar com o anjo e saí pelo mesmo portão que entrei, pois o portão não estava fechado, pois o anjo deu ordem para o demônio que estava na entrada do portão para não fechar, pois eu estava lá, e ele teve que obedecer. Então comecei a sair daquele lugar terrível e comecei a voltar para a terra. Então voltei para o meu corpo. Irmãos, quando eu levantei daquele lugar o qual estava caído, eu estava com muita falta de ar, sem oxigênio, pois o enxofre daquele lugar me sufocou bastante, a qual eu achava que ia morrer ali na hora. Você tenta respirar e não consegue, pois seus pulmões ficam sem ar, com um pouco de ar. Sentei na cadeira da igreja, pois parecia que eu tinha tomado um choque de uns 300 volts, e minhas mãos estavam duras e não conseguia mexer os braços, e nem segurar um copo de água que trouxeram para mim, pois estava tremendo muito. Minha garganta estava muito seca, pois no inferno era só fogo e não tem água. Irmãos, então eu fiquei sentado na cadeira e não estava conseguindo segurar o copo com água. Mas estava tremendo e tomando choque ao mesmo tempo no corpo todo, e fiquei aproximadamente o culto da minha igreja quase todo tomando choque pelo corpo, e depois voltei ao normal. Irmãos, não sabia que ia ser assim. Acredite nesses testemunhos, pois eu fui lá e presenciei. Irmãos, aquele lugar não foi feito para os seres humanos e sim para os anjos rebeldes que se rebelou contra Deus. Jesus está voltando, não queira ir para aquele lugar para passar a sua eternidade lá, pois quem entra lá não sai de lá nunca mais e fica sendo atormentado pelos séculos dos séculos. Irmãos,
Foi até aqui meu testemunho e espero que ouça e reflita na vida em que está levando, para ver se vale a pena continuar distante da presença de Deus. Deus te ama e quer salvar a sua alma daquele lugar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.